Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no vídeo que está vindo aí, nós vamos falar sobre características da personalidade introvertida, características da personalidade extrovertida e aquelas pessoas que, portanto, são totalmente fechadas e não conseguem se socializar. Por que será? A partir da leitura do e-mail, a gente vai ver um caso específico de uma pessoa que não consegue se socializar e talvez você consiga identificar muitas características suas e como você pode, portanto, fazer. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe ela aí no outro dia? Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, meu nome é tal. Desde o fim de um relacionamento em 2014, ocasionalmente tenho assistido seus vídeos. Inclusive, alguns deles foram a razão para eu ter superado melhor o fim do relacionamento. Bom, minha mensagem não é bem direcionada a este fato. Não sei se você alguma vez já fez algum vídeo a respeito do que irei falar, mas tenho certeza de que eu não sou a única pessoa nessa situação. Eu sempre fui uma pessoa bem fechada, não tive relacionamentos na minha adolescência, até hoje tive apenas um relacionamento na minha vida, mas não é prioridade. Minha mãe sempre foi rígida em relação a namoros e também, literalmente, quase nunca me deixava sair, não importa para onde fosse. Nossa, é uma mãe castradora. Então você vê que às vezes a gente entende algumas características da personalidade da pessoa quando a gente vai ver as características que a mãe teve nesse processo educativo. Porque nesse processo educativo é o processo de formação da personalidade. Então você pega uma mãe extremamente castradora e aí a pessoa acaba por vezes, né, criando uma personalidade extremamente fechada, uma personalidade onde então constantemente eu busco a aprovação. Eu agora projeto, não é? O que antes eu buscava sempre a aprovação da minha mãe, eu agora então começo a buscar a aprovação sempre dos outros. Então me torno, por sua vez, se eu sempre estou buscando a aprovação dos outros, eu me torno uma pessoa insegura. Então, me torno uma pessoa insegura comigo mesmo, ou seja, eu dependo de como os outros me avaliam. Se os outros dão um parecer sempre favorável, então eu ganho segurança e eu ganho confiança. Até aí, tudo bem. Hoje tenho 22, quase 23 anos. E eu tenho muita, mas muita dificuldade mesmo para criar amizades. Sou um pouco tímido. Agora, não tanto quanto eu era há uns 2 ou 3 anos atrás, mas eu me sinto muito sozinho e estou sentindo que toda esta solidão está começando a me fazer mal. Não tenho alguém, além de parentes, que posso chamar de melhor amigo ou até amigo mesmo. Então, por aí você vê, é como se agora você também dependesse da sua mãe ainda para aprovar inclusive as suas amizades. Então, você se tornou essa pessoa fechada e você tem dificuldade desse contato. Veja bem, não estou dizendo que tudo isso é culpa da sua mãe. Eu estou dizendo que existem influências e não estou dizendo que a gente não possa modificar isso. Agora, a gente tem que perceber também que existem características que são próprias da nossa personalidade. Isso aí são coisas de cada um de nós. De repente tem gente que teve uma mãe uma mãe e uma educação que não foi nada castradora, totalmente diferente da sua, e você vai encontrar pessoa mais fechada que você ainda. Por quê? Porque nós temos
personalidades distintas e a gente desenvolve as nossas próprias características. Então, tem gente que tem uma característica totalmente extrovertida e nós temos pessoas que têm a característica e têm a personalidade introvertido. Então, isso vai de encontro também com as características que nós temos. Então, uma pessoa introvertida é aquela pessoa que, quando ela está numa relação social, por exemplo, quando ela está conversando com as pessoas, é como se ela estivesse gastando muita energia, tanto que depois ela precisa, sabe, ela precisa se recolher, já deu a dose dela com muita gente, aí ela precisa se recolher, ela precisa estar na paz, ela precisa estar, Ave Maria, preciso, como se eu quisesse recarregar minhas energias, eu preciso ir para um cantinho. Eu conheço um monte de gente assim. Inclusive, eu tenho essa característica. Eu tenho uma personalidade, eu sou introvertido. Então, quando eu estou diante das outras pessoas, ok, tudo bem. É aí que também a gente entende que às vezes acontece o seguinte: você vai ver pessoas que na família a pessoa ela é fechada, ela é quieta, e fora de casa ela é falante. Então depois o pessoal da família começa a achar até que então, nossa, ele não gosta de nós ou ela não gosta de nós. Quando na verdade é que essa pessoa é uma pessoa introvertida, ela tem essa característica, só que quando ela está fora de casa, ela tem que adquirir as características extrovertidas. Não é? Por quê? Porque eu tenho que me socializar. Só que esse socializar, isso aí, e depois eu preciso me resgatar. É o que eu estou falando, eu preciso, como se eu estivesse no meu momento de, como um celular recarregando a bateria. Então, o que acontece? Quando que você recarrega a bateria? A hora que você está dentro da sua casa. Aquele é o seu cantinho. Então, por isso que depois, diante da sua família, você fica mais quieto, você fica mais na sua. Então, parece que a pessoa tem duas personalidades. Parece que a pessoa fora de casa, ela é uma, e dentro de casa, ela é mais fechada. Então, não significa que ela não gosta da família. Significa que apenas e tão somente ali é o ambiente dela. É o ambiente onde ela sente a acolhida. Então, agora, e ela não tem necessidade de mostrar para as outras pessoas que ela faz parte. Por quê? Porque ela se sente parte daquele ambiente. Ela se sente acolhida na família. Então ela não tem que ficar se socializando. Então aquele momento é onde ela se recolhe um pouco mais. Então você vê, é aí que a gente entende. A família, quando não entende todo esse processo, a família começa a achar que a pessoa, na verdade, tem um grande problema com eles. Que então com a gente ele não conversa, sabe? Coisas assim. Então, são características da personalidade. Agora, meu querido, veja bem, não é porque tem determinadas características da nossa personalidade que a gente não possa querer mudar. Ah, eu não tenho amigos. Pô, eu posso querer fazer amigos, né? Sair mais. Nós somos seres sociais. Então, a gente está sempre desenvolvendo relações. Agora, isso está te fazendo muita falta? Isso te faz muita, muita, muita falta? Ou é porque você está se comparando com os outros? Porque tem isso também. Veja bem, eu acho que é legal a gente ter pessoas com quem a gente pode contar. Então, isso aí, né, senão a gente pode cair numa autossuficiência. A gente acha que não preciso de ninguém, coisas do tipo. Então, é legal a gente ter pessoas com quem a gente pode contar. Só que cuidado com essas comparações. Então, eu olho as redes sociais, por exemplo, e eu vejo todo mundo confraternizando, todo mundo, né, em grupinhos, todo mundo em rodinhas, todo mundo saindo, todo mundo com amigos, todo mundo... E aí eu começo a achar que eu é que tenho um grande problema. Então, por quê? Porque eu estou entrando nessa paranoia das comparações a partir do que é mostrado nas redes sociais. E eu estou desconsiderando a minha própria característica e a dinâmica. Porque, veja bem, 1000 vezes preferível, as pessoas extrovertidas, por vezes, elas têm
muitos amigos, só que elas têm relações superficiais, diferente das pessoas introvertidas. As pessoas introvertidas, por vezes, elas têm pouquíssimos amigos, mas esses poucos são de grande profundidade. Então você tem que perceber o que é que, na verdade, vai te acrescentar. E a partir daí, o que é característica sua e a partir daí, como eu posso desenvolver isso. Sempre fui muito fechado, quase nunca consegui me expressar para os outros, mas acho que o grande problema é eu não saber sobre o que falar com as pessoas. Meu querido, o que falar com as pessoas sempre tem alguma coisa que a gente possa falar. Então você vê, você tem essa característica, você é mais quieto. Agora, você tem que perceber que, se você tem que perceber o seguinte: será que eu sou mais quieto? Porque é uma característica minha. Eu sou mais quieto mesmo, sou mais fechado. Ou, na verdade, por causa da minha mãe castradora, eu me tornei uma pessoa insegura, que eu acho que então tudo que eu vou falar eu vou ser repreendido. Por isso que eu fico quieto. Então é isso que você tem que questionar também. Tá vendo? Por isso que eu falo que cada situação, gente, é própria do seu contexto. Então, nesse caso aqui, o que tem que ser questionado é: opa, eu tenho um histórico com uma mãe castradora, uma mãe que estava sempre, então, me prendendo dentro de casa, me controlando. Então, será que agora eu não projeto isso nas outras pessoas? Eu me tornei uma pessoa insegura, então eu prefiro ficar quieto porque eu tenho medo de que eu vou falar tá sempre errado. Do que eu vou falar vai ser sempre repreendido, entende? Então eu não tenho nem segurança naquilo que eu vou falar. Por isso que eu acho que eu não tenho assunto. Porque é mais ou menos assim, é como se os outros tivessem autoridade para falar. Eu não. Eu não tenho autoridade nenhuma para falar, eu tenho que ficar quieto, ou então se eu for falar, vou falar besteira, sabe, coisas do tipo. Outra característica das pessoas introvertidas e extrovertidas. A pessoa extrovertida geralmente é aquela que ela fala as coisas sem muita reflexão, né? Sem pensar nas consequências do que ela está falando. E a pessoa introvertida já não. A pessoa introvertida, ela já reflete muito mais antes de falar. É o que a gente costuma dizer, pensou, né? Ah, eu falei sem pensar. Ou, né? Olha, tem que pensar para falar. Então, tem determinadas coisas que são próprias da característica do extrovertido e do introvertido. Agora, com você pode estar acontecendo isso. Então, eu não tenho segurança em mim, eu acredito que, na verdade, eu não possa conversar com as pessoas porque eu serei repreendido ou eu não tenho autoridade para falar. No momento, não estou trabalhando e tem dias em que eu passo sem falar com absolutamente ninguém, mas ninguém de verdade. Eu moro sozinho desde 2011, que não moro mais com a minha mãe, sempre morei com ela. Ela e meu pai nunca chegaram a se casar e só soube do meu pai quando tinha 8 anos. E quando eu era menor, eu achava que quando ficasse mais velho, isso iria melhorar, pois precisava de experiências. O tempo passou e eu sinto como se ainda fosse aquele garoto de 15 anos isolado de todos. Então, porque o que acontece? Às vezes você carrega essa estrutura ainda infantil que às vezes a gente carrega. Talvez você carregue ainda sua mãe aqui nas costas. Então, por isso que você projeta tudo isso ainda hoje. Por isso que tornar consciente o que muitas vezes é inconsciente nos ajuda a compreender todo esse processo. Eu tenho tentado conhecer pessoas novas e criar novos vínculos, mas não estou obtendo muito sucesso nisso. Como eu já disse, eu normalmente não sei sobre o que falar com as pessoas, sou quieto mesmo, é meu jeito, mas chega a um nível de nunca estar animado com nada, não torcer por nada, às vezes não ir atrás das coisas também. Então, porque aí você vai se desanimando com você. Então você vai se frustrando, sabe? Eu não sirvo para nada. Então essa, pelo visto, é uma característica sua. Você é mais quieto mesmo, assim como eu. Eu sou um cara quieto. Agora, veja bem, não é porque você é um cara quieto que você é um cara que não tem valor ou que você não pode, então, apostar em você. Então, eu estou vendo aqui uma junção de fatores. Tem uma característica que é sua, você é mais introvertido, você é mais quieto. É uma característica sua. Mas tem uma pitada também de baixa autoestima.
Você está se reduzindo, você está supervalorizando uma característica. Eu sou mais quieto, eu tenho uma personalidade introvertida, não é? Então, tem determinadas características que são próprias de quem tem uma personalidade introvertida. Agora, eu preciso me libertar daquela situação do passado em que eu me sentia sempre repreendido, então eu imagino que as pessoas vão sempre me repreender, aí eu ganho confiança em mim e eu começo a ver valor em mim. Então eu também vou me livrando dessa baixa autoestima. Posso continuar sendo uma pessoa mais quieta, mais introvertida, mas isso não reduz o meu valor. Então, esta é a dinâmica da coisa. Já fui na psicóloga por alguns meses e eu contei tudo o que se passa, mas não foi de muita ajuda. E agora queria sua ajuda, um ponto de vista de uma pessoa sábia como você pode vir a ajudar demais. Aliás, ajudar não só a mim, pois sei que tem mais pessoas assim espalhadas por aí. Claro que tem. Inclusive, eu que estou falando com você, tenho essa característica. Eu sou mais quieto. Entende? Por quê? Porque a minha personalidade é essa. Eu sou mais introvertido. Só que aí é que tá. Eu, por exemplo, soube trabalhar essas questões em mim. Uma coisa é, eu identifiquei que eu tenho uma personalidade introvertida. Outra coisa é, então eu fico quieto porque se eu falar, as pessoas vão me repreender, ou porque então eu tenho baixa autoestima. Eu já tive no meu passado. O André do passado já teve sim, baixa autoestima, então era inseguro, sentia medo de falar. Eu tinha medo, olha lá, eu tinha medo de falar. Porque ao me expressar, parecia que as pessoas então iriam me repreender. Então, mas eu consegui lidar com toda essa questão, eu consegui superar tudo isso. E é isso que eu estou falando, não é? Aqui com você. Admiro o seu trabalho. Com os vídeos, eles ajudam diversas pessoas, assim como já me ajudou na situação anterior que mencionei. Espero que possa me ajudar. Um abraço. Ô, meu querido, muito obrigado, viu? Por suas palavras, pela sua participação e faça esse processo, mexa aí com você que você vai ver como você vai melhorar. Gente, se você curtiu, dê um like. Se você conhece alguém que de repente precisa ouvir esse vídeo, porque senão a pessoa ela está se reduzindo, compartilhe, divulgue no grupo do WhatsApp, divulgue com as pessoas que você conhece. Muitas vezes tem muitas pessoas que sofrem com essas situações e a gente pode auxiliar, compartilhando, fazendo com que a pessoa consiga ter um outro referencial, para que ela possa se valorizar, para que ela possa se reerguer e não se sentir cada vez mais reduzida por conta de algumas características que fazem parte da personalidade dela e que ela possa lidar com essas situações. Então divulgue, compartilhe, você vai estar ajudando muitas pessoas com certeza. E claro, inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição, dê um like, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá, é só você digitar André Massolini que você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.